Empresário viúvo trava na porta ao flagrar Cristina e suas filhas, decorando seu bolo de aniversário com risadas que não ouvia há 2 anos. Tiago sente as mãos tremerem, vendo a empregada guiar Valentina e Isabelle com carinho maternal. O nó na garganta aperta quando percebe que aquela cozinha voltou a ter vida e ele não sabe se consegue suportar tanta felicidade de uma vez só. Tiago permaneceu imóvel na soleira da porta por mais alguns segundos, absorvendo cada detalhe daquela cena que parecia ter saído de um sonho há muito esquecido. O cheiro de chocolate quente invadia suas narinas, misturado ao aroma suave de baunilha que emanava do bolo imperfeito, mas repleto de amor. As risadas cristalinas das filhas ecoavam pelas paredes de mármore que há 2 anos só conheciam silêncio e passos apressados. Cristina, com seu uniforme impecável de tecido preto e gola branca, segurava delicadamente a mão pequena de Isabelle, guiando-a para colocar um morango ligeiramente torto no topo da cobertura de chocolate, enquanto Valentina, com a língua entre os dentes em sinal de concentração absoluta, espalhava confeitos coloridos com uma seriedade que fez o coração de Tiago se contrair dolorosamente. Ele observou como Cristina limpou uma mancha de glacê da bochecha de Valentina com o polegar. Um gesto tão maternal e instintivo que fez seus olhos arderem com lágrimas não derramadas. Ele deu um passo à frente, o sapato de couro italiano fazendo um estalo suave no piso de madeira encerada, e o encanto se quebrou momentaneamente. As 3 cabeças se viraram em uníssono, como se fossem uma família de verdade surpreendida em um momento íntimo. O sorriso de Cristina vacilou por uma fração de segundo, transformando-se automaticamente em uma expressão de respeito profissional. Mas seus olhos castanhos ainda guardavam o brilho caloroso da brincadeira. As meninas, no entanto, não tiveram qualquer reserva ou constrangimento. "Papai!" gritou Valentina descendo da banqueta alta com um salto que fez Tiago prender a respiração por reflexo protetor. Mas ela aterrissou com segurança e correu em sua direção com os braços estendidos. Isabelle, sempre a mais cautelosa das duas, desceu devagar da sua banqueta e seguiu a irmã mais velha, os bracinhos magros estendidos em direção ao pai, que há tanto tempo parecia distante. Tiago se abaixou instintivamente, abrindo os braços para receber o impacto dos 2 corpos pequenos e quentes contra seu peito. O terno caro de tecido italiano foi instantaneamente amassado, e ele suspeitava, manchado de farinha e chocolate. Mas ele não poderia se importar menos com aqueles detalhes materiais. O abraço das filhas era como um bálsamo para sua alma ferida, uma lembrança física de que ainda havia amor puro e incondicional em sua vida, mesmo depois de tanta dor e ausência. "Vocês vão me derrubar", ele murmurou com a voz embargada, beijando o topo das cabeças loiras que cheiravam a shampoo de camomila e inocência. "A gente fez uma surpresa", Isabelle anunciou contra o ombro dele, a voz abafada, mas carregada de orgulho e empolgação. "É seu aniversário, papai. A tia Cris disse que a gente não podia deixar passar em branco, que todo mundo merece festa no dia especial." Tiago levantou lentamente o olhar por cima das cabeças das filhas, encontrando os olhos castanhos de Cristina, que permanecia junto à bancada de mármore, as mãos entrelaçadas nervosamente na frente do avental branco, observando a reunião familiar com um sorriso tímido, mas genuinamente caloroso. Pela primeira vez em meses, ele realmente a viu, não apenas como a funcionária eficiente que mantinha sua casa funcionando perfeitamente, mas como a mulher que havia devolvido vida àquele lar. Ele se levantou devagar, ainda segurando as mãos pequenas e pegajosas das filhas, e caminhou até a ilha central da cozinha, onde o bolo os esperava. A criação culinária era uma bagunça gloriosa de chocolate derretido, morangos cortados de forma irregular
e uma verdadeira montanha de confeitos coloridos espalhados sem qualquer técnica. Mas para Tiago, naquele momento, parecia a obra de arte mais valiosa e significativa do mundo inteiro. Senhor Tiago, Cristina começou com sua voz sempre suave e respeitosa. Espero que não se importe com a bagunça que fizemos na cozinha. As meninas estavam muito ansiosas para preparar algo especial para o Senhor. E eu confesso que não consegui resistir ao entusiasmo delas. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra do avental enquanto falava, um hábito que Tiago nunca havia notado antes. Elas insistiram em fazer tudo sozinhas, desde quebrar os ovos até escolher cada morango na fruteira. Tiago balançou a cabeça lentamente, sentindo um nó se formar em sua garganta apertada. Importar? Cristina, isso é... Ele parou, procurando palavras adequadas para expressar a emoção que transbordava em seu peito. Eu nem me lembrava que era meu aniversário hoje. A confissão saiu de seus lábios antes que ele pudesse filtrá-la, crua e honesta, e ele viu a sombra de uma tristeza profunda passar rapidamente pelo rosto delicado de Cristina. Era como se ela compreendesse, sem precisar de explicações, o quanto ele havia se perdido na própria dor, o quanto havia se afastado não apenas das filhas, mas da própria vida. Valentina puxou sua mão com insistência infantil. A tia Cris lembrou o papai. Ela disse que todo mundo merece festa no aniversário, até quem trabalha muito igual você e às vezes esquece de ser feliz. As palavras inocentes da menina de 8 anos atingiram Tiago como uma revelação dolorosa, mostrando-lhe como sua ausência emocional havia sido percebida até mesmo por crianças tão pequenas. Tiago olhou diretamente para Cristina, realmente a vendo pela primeira vez em meses. Ela não era apenas a funcionária eficiente que mantinha sua casa organizada e suas filhas bem cuidadas. Era uma mulher jovem, provavelmente no início dos 30 anos, com cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável, olhos gentis que pareciam guardar histórias não contadas e mãos que se moviam com uma delicadeza impressionante. Mãos que claramente conheciam tanto o trabalho árduo quanto o cuidado terno. Obrigado, Cristina, ele disse com sinceridade absoluta, sua voz mais profunda que o habitual. Obrigado por lembrar, por se importar, por fazer isso pelas meninas, por mim. Ela corou levemente sob seu olhar direto, desviando os olhos para o bolo como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Não precisa agradecer, senhor. Foi um prazer ajudar as meninas a preparar essa surpresa. Vamos cantar parabéns, exclamou Isabelle, batendo palminhas com entusiasmo contagiante. As velas estão na gaveta. Tia Cris disse que tinha guardado umas especiais só para ocasiões importantes. Cristina se moveu com sua eficiência habitual, abrindo uma gaveta e retirando um pacote de velas coloridas. Enquanto ela as espetava cuidadosamente no centro do bolo, Tiago observou suas mãos. Eram mãos que contavam uma história de trabalho honesto, com unhas curtas e limpas, sem joias ou adornos, mas que se moviam com uma delicadeza e precisão que revelavam cuidado genuíno em cada gesto. Ele se perguntou, pela primeira vez, desde que ela começara a trabalhar ali, quem era realmente aquela mulher que vivia sob seu teto, cuidando do que ele tinha de mais precioso no mundo, enquanto ele se enterrava cada vez mais fundo em reuniões intermináveis e viagens de negócios que serviam mais para fugir da dor da viuvez do que para qualquer necessidade real da empresa. Cantaram parabéns em uma harmonia imperfeita, mas cheia de amor. As vozes desafinadas das meninas ecoando alegria pelas paredes da cozinha que há tanto tempo não conhecia risadas espontâneas. Tiago tentou acompanhar a música, mas sua voz falhou na metade da canção, engolida por uma emoção avassaladora que subiu de repente e sem aviso. Quando chegou a hora de soprar as velas, ele fechou os olhos e fez um desejo silencioso e desesperado.
Seu único pedido ao universo foi ter a força e a coragem para ser o pai que aquelas duas meninas mereciam, o homem que Alice gostaria que ele fosse. Alguém capaz de honrar a memória de sua esposa morta, vivendo plenamente, não apenas sobrevivendo dia após dia. Quando abriu os olhos, viu Cristina olhando diretamente para ele com uma expressão indecifrável, algo entre compaixão genuína e uma admiração contida que o fez sentir-se exposto e vulnerável. "Quem quer o primeiro pedaço?" perguntou, pegando a espátula de servir com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Eu! Gritaram as duas meninas em uníssono, pulando no lugar com a empolgação típica da infância. Ele serviu fatias generosas para Valentina e Isabelle, observando como seus rostinhos se iluminaram de felicidade pura ao receberem suas porções. Em seguida, cortou uma terceira fatia, ainda mais generosa, e estendeu o prato para Cristina. Ela recuou instintivamente um passo, a surpresa evidente em sua expressão. "Oh não, Sr. Tiago, isso é para a família. Eu não deveria... Eu tenho que terminar de limpar a louça do preparo e organizar a cozinha." Sua recusa automática revelou anos de condicionamento profissional, de manter sempre a distância apropriada entre patrão e empregada. Tiago manteve o prato estendido em sua direção, o olhar firme e determinado. "Cristina, você fez este bolo junto com as meninas. Você organizou toda essa surpresa, transformou um dia que eu havia esquecido completamente em algo especial e memorável. Por favor, aceite. Hoje, você não é apenas a funcionária, você é parte desta comemoração, parte desta família." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse analisá-las completamente. Mas ele percebeu que eram absolutamente verdadeiras. Cristina hesitou visivelmente, olhando do prato para ele. Depois para as meninas, que já estavam com as bocas e as mãos sujas de chocolate, esperando ansiosamente que ela aceitasse o convite. "Pega, tia Cris, o bolo tá uma delícia!" incentivou Isabelle com a boca cheia, sorrindo de uma forma que fez chocolate escorrer pelo queixo. Cristina finalmente aceitou o prato, seus dedos roçando levemente nos de Tiago durante a transferência. O toque foi rápido e aparentemente acidental, mas enviou uma corrente elétrica inesperada e perturbadora pelo braço dele, uma sensação que ele não experimentava há mais de 2 anos. "Obrigada, senhor", murmurou ela, baixando os olhos com um rubor sutil colorindo suas bochechas. Eles comeram ali mesmo, na cozinha, alguns em pé, outros sentados nas banquetas altas da ilha central. Era uma cena de intimidade doméstica que Tiago não vivenciava desde antes da morte de Alice, uma normalidade familiar que ele havia esquecido que existia. Enquanto saboreava o bolo caseiro, ligeiramente pesado em algumas partes, com a cobertura um pouco derretida, mas infinitamente mais saboroso que qualquer doce caro de confeitaria, ele ouviu realmente as filhas pela primeira vez em meses. Valentina contou animadamente sobre como havia ganhado uma estrelinha dourada na aula de matemática por resolver um problema difícil que a professora havia proposto como desafio. Isabelle, não querendo ficar para trás, relatou com orgulho evidente como havia aprendido uma música nova na aula de música e até se ofereceu para cantá-la ali mesmo na cozinha. Tiago percebeu, com uma pontada dolorosa de culpa e arrependimento, o quanto havia perdido nos últimos meses de ausência emocional. Quantas estrelinhas douradas, quantas músicas novas, quantos pequenos triunfos e descobertas infantis haviam passado despercebidos enquanto ele se escondia atrás de planilhas e relatórios que poderiam perfeitamente ter esperado até o dia seguinte. Cristina intervinha pontualmente nas conversas das meninas, lembrando-as de detalhes que esqueciam, limpando cantos de boca sujos com chocolate, sempre com aquela eficiência carinhosa que parecia tão natural quanto respirar.
Quando terminaram de comer, Tiago sentiu uma leveza no peito que não experimentava há muito tempo, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Meninas, vão lavar as mãos e o rosto no lavabo, instruiu com voz mais suave que o habitual. O papai vai subir para tomar um banho rápido e trocar de roupa, e depois descemos para ficarmos juntos um pouco antes da hora de vocês dormirem. Que tal? As duas assentiram entusiasticamente e correram para o pequeno lavabo próximo à cozinha, suas vozes alegres ecoando pelo corredor. Tiago ficou sozinho com Cristina na cozinha e, pela primeira vez em mais de um ano de convivência, o silêncio que se instalou entre eles não era o silêncio profissional habitual, mas algo carregado de uma tensão nova e inexplorada, uma consciência mútua que nenhum dos dois estava preparado para nomear ou analisar. O bolo estava realmente delicioso, disse ele, quebrando o silêncio com sinceridade absoluta. Honestamente, foi o melhor bolo de aniversário que já comi na vida. Cristina sorriu enquanto começava automaticamente a recolher os pratos sujos, seus movimentos eficientes revelando anos de prática doméstica. Fico muito feliz que tenha gostado, Sr. Tiago. As meninas colocaram tanto amor na receita quanto açúcar e chocolate. Elas estavam tão ansiosas para fazer algo especial para o senhor. O Tiago a observou se mover até a pia de mármore, notando pela primeira vez como ela se movia com uma graça natural, cada gesto econômico, mas elegante. Cristina, espere um momento, disse ele, dando alguns passos em sua direção. Ela parou imediatamente, a água da torneira ainda desligada, e se virou para encará-lo com uma expressão de atenção respeitosa. Sim, senhor. Tiago se aproximou mais alguns passos, sentindo uma necessidade urgente e inexplicável de expressar algo que ia muito além da simples gratidão pelo bolo. Você tem sido absolutamente incrível com elas, Cristina. Desde que Alice se foi, eu me perdi completamente. Me afundei no trabalho, como se fosse a única coisa que importasse no mundo, como se pudesse trabalhar o suficiente para fazer a dor desaparecer. E durante todo esse tempo, você esteve aqui, cuidando do que eu tenho de mais precioso, oferecendo às minhas filhas o carinho e a atenção que eu deveria estar dando. Sua voz estava mais rouca que o normal, carregada de emoção contida. Eu não sei como expressar adequadamente o quanto isso significa para mim. Cristina baixou os olhos, suas mãos apertando nervosamente a borda fria da pia de mármore. Elas são meninas extraordinárias, Sr. Tiago. É impossível não se apaixonar por elas. Elas têm tanta luz, tanta alegria natural, mesmo depois de tudo que passaram. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Elas sentem muito a falta do Senhor, sabe? Falam do Senhor constantemente. A Valentina sempre diz que quer ser inteligente como o pai para poder trabalhar no prédio alto igual a você. A Isabelle me conta que o Senhor é o príncipe de todas as histórias que ela inventa na cabeça. Só que um príncipe que precisa viajar muito para cuidar do reino. As palavras dela atingiram Tiago como golpes físicos, cada frase revelando o quanto suas filhas o amavam e o esperavam, apesar de sua ausência emocional. Tiago passou a mão pelo rosto cansado, sentindo o peso acumulado de 2 anos de luto mal processado e responsabilidades evitadas. Eu preciso mudar isso, Cristina. Eu sei que preciso, mas às vezes sinto que esqueci como ser pai, como estar presente de verdade. Alice era tão natural com elas, sabia instintivamente o que fazer, o que dizer. Eu sempre me senti desajeitado, inadequado, mesmo quando ela estava viva para me guiar. Cristina o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez, desde que começaram a conversar.
E Tiago viu naquele olhar uma compreensão profunda que ia muito além de sua função como empregada. Viu uma mulher que conhecia a dor, que entendia a perda, que reconhecia a luta diária para continuar vivendo depois que a vida como você conhecia acabou abruptamente. Nunca é tarde demais para mudar, senhor, disse ela com uma convicção suave, mas inabalável. As meninas estão aqui, esperando. Elas não precisam que o senhor seja perfeito ou que substitua a mãe delas. Elas só precisam que o senhor esteja presente, que participe da vida delas, que mostre que elas são importantes o suficiente para merecer sua atenção. Ela hesitou por um momento, claramente lutando consigo mesma sobre se deveria continuar. Se me permite dizer, senhor, o senhor não precisa carregar toda essa culpa sozinho. A dor de perder alguém que amamos não desaparece porque ignoramos ela ou porque trabalhamos até a exaustão. Ela precisa ser sentida, processada, aceita como parte de quem somos agora. O momento íntimo foi subitamente interrompido pelo retorno das meninas, que apareceram na entrada da cozinha com rostos limpos e pijamas já vestidos, claramente preparadas para a parte noturna da rotina. Papai, você vai ler história para a gente hoje? Perguntou Isabelle com esperança evidente na voz. Faz tanto tempo que você não lê com a gente. A pergunta simples da filha mais nova foi como um soco no estômago de Tiago, lembrando-o de quantas noites havia chegado em casa depois que elas já estavam dormindo, quantas histórias havia perdido, quantos momentos preciosos havia sacrificado no altar de um trabalho que, no fundo, sabia que estava usando como fuga da realidade dolorosa de sua nova vida. Tiago sorriu para a filha, mas seu olhar permaneceu em Cristina por mais alguns segundos, como se estivesse absorvendo a sabedoria que ela havia compartilhado. Claro que vou ler para vocês, princesas. Que tal escolhermos um livro bem especial hoje? As meninas vibraram de alegria, batendo palmas e já começando a discutir qual história seria a escolhida. Cristina, disse ele virando-se novamente para a mulher que permanecia junto à pia. Você gostaria de subir conosco? Talvez as meninas queiram que você participe da história também. A surpresa no rosto dela foi evidente e comovente. Eu, senhor, mas meu horário de trabalho já... Por favor, ele interrompeu gentilmente. Como convidada, não como funcionária. Como parte desta família que você ajudou a manter unida quando eu não conseguia fazer isso sozinho. Cristina olhou para as meninas que já puxavam o pai pela mão em direção à escada, seus rostinhos iluminados de expectativa. Vem, tia Cris, gritou Valentina. Você pode escolher uma das vozes da história. Você faz a voz da princesa melhor que todo mundo. A insistência carinhosa das crianças e o olhar encorajador de Tiago finalmente venceram sua hesitação profissional. Tudo bem, concordou ela com um sorriso genuíno. Seria um prazer participar. Eles subiram juntos as escadas de mármore, uma pequena procissão familiar que há muito tempo não acontecia naquela casa. Tiago carregava Isabelle no colo, que havia decidido que estava cansada demais para subir sozinha, enquanto Valentina segurava sua mão livre, tagarelando animadamente sobre qual história seria a melhor escolha para a noite. Cristina caminhava alguns passos atrás, observando a cena com um sorriso suave, mas carregado de uma melancolia que Tiago não conseguia decifrar completamente. No quarto das meninas, decorado em tons suaves de rosa e lilás, com duas camas individuais separadas por um criado mudo compartilhado, Tiago sentou-se na poltrona de leitura que Alice havia escolhido anos atrás, especificamente para esse propósito. Isabelle se acomodou em seu colo, o corpo pequeno e quente se encaixando perfeitamente contra seu peito, enquanto Valentina se sentou no tapete felpudo aos seus pés, as pernas cruzadas em posição de índio. Cristina ficou inicialmente encostada no batente da porta, claramente desconfortável por invadir um espaço tão íntimo da família, mas Tiago gesticulou em direção a uma cadeira próxima à janela.
Por favor, sente-se. Você faz parte disso também. Ela hesitou por um momento antes de se sentar na ponta da cadeira, as mãos cuidadosamente dobradas no colo. Tiago pegou o livro que Isabelle havia escolhido, uma história sobre uma floresta encantada, onde animais falantes ajudavam uma menina perdida a encontrar o caminho de casa. Enquanto começava a ler, percebeu como sua voz soava enferrujada para aquela tarefa doméstica e íntima. Fazia meses que não lia para as filhas, e a percepção dolorosa de quanto tempo havia perdido o atingiu novamente. Mas as meninas estavam completamente hipnotizadas pela narrativa, seus olhos brilhando com imaginação e encantamento. De vez em quando, ele olhava para Cristina e a via sorrindo suavemente, completamente envolvida na história, como se ela própria fosse uma criança redescobrindo a magia dos contos infantis. Quando a história chegou ao fim e ele fechou o livro com cuidado, Tiago ajudou as meninas a se acomodarem em suas respectivas camas, cobrindo-as com edredons macios que cheiravam a amaciante e cuidado. "Boa noite, minhas princesas", sussurrou, beijando a testa de cada uma com ternura infinita. "Sonhem com coisas bonitas." "Boa noite, papai. Boa noite, tia Cris", responderam elas em coro, as vozes já sonolentas, mas satisfeitas. "Papai", chamou Valentina quando ele já estava se dirigindo para a porta, "você pode fazer isso mais vezes? Ler para a gente? Ficar com a gente?" A pergunta simples carregava tanto peso emocional que Tiago sentiu sua garganta se apertar. "Posso sim, meu amor. Vou fazer isso muito mais vezes. Prometo." Tiago e Cristina saíram do quarto em silêncio respeitoso, fechando a porta com cuidado para não acordar as meninas que já cochilavam. No corredor amplo e elegantemente decorado, a proximidade física entre eles parecia amplificada pelo silêncio da casa grande e pela intimidade do momento compartilhado. As luzes suaves dos arandelas criavam sombras alongadas nas paredes, dando ao ambiente uma atmosfera quase cinematográfica. "Obrigado por hoje, Cristina", disse Tiago, parando no topo da escada de mármore. "Por tudo, pelo bolo, pela festa, por me lembrar de quem eu costumava ser, por cuidar das minhas filhas melhor do que eu mesmo tenho feito." Sua voz estava carregada de uma gratidão profunda que ia muito além das palavras. "Não precisa me agradecer, senhor Tiago", respondeu ela, baixando os olhos com modéstia genuína. "Ver a felicidade delas, ver o senhor sorrindo de verdade pela primeira vez desde que trabalho aqui, isso é gratificação suficiente para mim." Ela fez menção de se dirigir para a escada que levava à área de serviço, onde ficava seu quarto simples, mas confortável. Mas Tiago não estava pronto para que aquela noite especial chegasse ao fim. Havia algo despertando dentro dele, uma curiosidade genuína sobre aquela mulher que vivia sob seu teto há mais de um ano. Uma atração que ele tentava racionalizar como simples gratidão, mas que no fundo de seu coração sabia ser algo muito mais complexo e perigoso. "Cristina", chamou ele antes que ela descesse o primeiro degrau. Ela se virou imediatamente, a mão delicada pousada no corrimão de mogno polido. "Sim, senhor." "Há quanto tempo exatamente você trabalha aqui?" "Tenho vergonha de admitir que perdi a noção do tempo nos últimos anos." Ela não hesitou na resposta. 1 ano e 3 meses, senhor. Comecei a trabalhar para o senhor em janeiro do ano passado." Tiago balançou a cabeça, sentindo uma mistura de admiração e culpa. 1 ano e 3 meses, e eu sinto que não sei absolutamente nada sobre você como pessoa. Sei que cuida das minhas filhas como se fossem suas próprias. Sei que faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Sei que mantém esta casa funcionando perfeitamente, mas quem é realmente a Cristina por trás do uniforme? A pergunta claramente a pegou desprevenida. Ela piscou várias vezes, como se estivesse processando o fato de que seu patrão estava demonstrando interesse genuíno em sua vida pessoal. Eu
Eu sou apenas a Cristina, senhor. Não há muito o que contar. Venho de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Vim para São Paulo em busca de melhores oportunidades de trabalho. Gosto de cozinhar, de ler quando tenho tempo livre, de cuidar de crianças. Sua resposta era claramente ensaiada, o tipo de resumo profissional que ela provavelmente havia dado em várias entrevistas de emprego. Tiago desceu alguns degraus, ficando no mesmo nível que ela, embora ainda mantivesse uma distância respeitosa. Por que nunca conversamos antes? Digo, conversar de verdade, como pessoas, não apenas sobre questões práticas da casa e das meninas. A pergunta saiu com mais intensidade emocional do que ele pretendia. Cristina soltou um riso nervoso e curto, um som que revelava anos de condicionamento para manter distância profissional. O senhor nunca está em casa, senhor Tiago. E quando está, geralmente está trancado no escritório trabalhando ou no seu quarto descansando. Eu sempre tentei não incomodar, manter-me discreta, fazer meu trabalho sem interferir na sua rotina ou na sua privacidade. A honestidade brutal de sua resposta foi como um tapa na cara de Tiago, forçando-o a confrontar a realidade de como havia se comportado nos últimos anos. Você tem absoluta razão, e eu me envergonho disso, admitiu ele com sinceridade dolorosa. Eu fui um fantasma nesta casa, um estranho na vida das minhas próprias filhas, mas eu quero mudar isso, Cristina. Quero realmente mudar. Quero conhecer as pessoas que vivem comigo, que fazem parte da minha vida cotidiana, que cuidam do que eu tenho de mais precioso. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para fazer o convite que havia se formado em sua mente durante a conversa. Você aceitaria jantar comigo amanhã à noite? Não aqui na casa, não como patrão e funcionária. Um jantar de verdade, em um restaurante, onde possamos conversar como duas pessoas normais que querem se conhecer melhor. Os olhos de Cristina se arregalaram com surpresa genuína, e ela deu um pequeno passo para trás, claramente chocada com a proposta inesperada. Senhor Tiago, eu não acho que isso seja apropriado. Eu sou sua funcionária, trabalho para o senhor. O que as outras pessoas vão pensar? O que os vizinhos, os seus amigos, os outros empregados vão dizer se nos virem juntos? Sua preocupação com as convenções sociais era compreensível, mas também revelava uma insegurança profunda sobre seu lugar no mundo e sua própria dignidade como pessoa. Tiago sentiu uma onda de proteção e indignação em nome dela. Eu não me importo nem um pouco com o que outras pessoas vão pensar ou dizer, disse ele com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Eu me importo com o fato de que hoje, pela primeira vez em mais de 2 anos, eu me senti verdadeiramente vivo de novo. E você foi diretamente responsável por isso. Ele deu mais um passo em direção a ela, diminuindo ainda mais a distância entre eles, mas ainda respeitando seu espaço pessoal. Por favor, Cristina, aceite meu convite. Vamos apenas conversar, conhecer um ao outro como pessoas, não como patrão e empregada. Se você não se sentir confortável durante o jantar, se achar que foi um erro, prometemos que voltaremos a ser exatamente como éramos antes, sem constrangimentos ou mudanças na nossa relação profissional. Cristina o estudou cuidadosamente, procurando em seu rosto algum sinal de brincadeira, desrespeito ou más intenções, mas encontrando apenas sinceridade genuína e uma vulnerabilidade tocante que a desarmou completamente. Ela pensou em como havia admirado aquele homem de longe durante mais de 1 ano, em como havia observado sua dor e desejado secretamente poder ajudá-lo de alguma forma, em como reconhecia nele um pai amoroso e dedicado quando ele se permitia ser verdadeiramente presente. O coração de Cristina batia acelerado contra suas costelas e ela sentia as mãos tremendo ligeiramente.
A proposta era perigosa em muitos níveis, profissionalmente e emocionalmente, mas também representava algo que ela havia desejado secretamente, sem nunca admitir para si mesma. Um jantar? Repetiu ela, a voz falhando ligeiramente na última sílaba. Apenas um jantar, confirmou Tiago com gentileza encorajadora. Para conversar, para nos conhecermos melhor como pessoas. Nada mais, nada menos. Você tem minha palavra de que será completamente respeitoso e apropriado. Cristina respirou fundo, tomando uma decisão que sabia ser potencialmente transformadora e perigosa, mas que se sentia inevitável e necessária. Tudo bem, disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Eu aceito seu convite. O sorriso que se abriu no rosto de Tiago foi absolutamente transformador, iluminando seus traços cansados e fazendo-o parecer uma década mais jovem. Por um momento, Cristina vislumbrou o homem que ele havia sido antes da tragédia, antes do luto, antes de se enterrar no trabalho para evitar sentir dor. Ótimo! Isso é maravilhoso, disse ele, claramente lutando para conter seu entusiasmo. Amanhã à noite, então, eu vou providenciar alguém para ficar com as meninas por algumas horas. Talvez a dona Matilde, que às vezes faz trabalhos extras aqui. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas seja você mesma. Boa noite, senhor Tiago, disse Cristina, sentindo as pernas ligeiramente trêmulas, enquanto se preparava para descer as escadas em direção a seus aposentos. Boa noite, Cristina, respondeu ele, observando-a descer os primeiros degraus. E por favor, quando estivermos sozinhos, quando não for uma situação estritamente profissional, me chame apenas de Tiago. Cristina assentiu sem conseguir falar, emocionada demais para confiar na própria voz, e desceu rapidamente as escadas, o coração martelando contra o peito de forma tão intensa que ela temia que ele pudesse ouvir o som. Quando chegou a seus aposentos, fechou a porta e se apoiou contra ela, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária. O bolo de aniversário, a intimidade familiar durante a história, a conversa no corredor e agora um convite para jantar que mudaria completamente a dinâmica entre eles. Ela olhou para seu reflexo no pequeno espelho do quarto, vendo uma mulher que parecia diferente, mais viva, mais esperançosa do que havia se sentido em anos. Enquanto isso, Tiago permaneceu no topo da escada por vários minutos, após Cristina desaparecer de vista, o coração ainda acelerado pela coragem que havia encontrado para fazer aquele convite. Ele entrou em seu próprio quarto, o espaço amplo e elegante que havia compartilhado com Alice, e pela primeira vez, desde a morte da esposa, não sentiu o peso esmagador da solidão e da culpa. Olhou para a fotografia emoldurada na mesa de cabeceira, o rosto sorridente de Alice, capturado em um momento de felicidade pura durante uma viagem que haviam feito às montanhas. Alice, sussurrou para a imagem. Eu espero que você entenda. Eu espero que você aprove. Eu não estou tentando substituí-la ou esquecer o que tivemos. Eu preciso tentar viver de novo. A manhã seguinte amanheceu com uma energia completamente diferente na casa. Tiago acordou mais cedo que o habitual, sentindo-se mais descansado do que havia se sentido em meses, apesar de ter dormido apenas algumas horas devido à ansiedade e expectativa pelo jantar da noite. Ele desceu para a cozinha às 7 da manhã e encontrou Cristina já preparando o café da manhã das meninas, vestindo seu uniforme impecável como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma consciência mútua que pairava no ar entre eles como eletricidade estática. Bom dia, Cristina, disse ele, sua voz ligeiramente mais suave que o habitual. Bom dia, senhor Tiago, respondeu ela, corando levemente e evitando olhá-lo diretamente nos olhos.
As meninas desceram poucos minutos depois, ainda de pijama e com cabelos bagunçados pelo sono, mas radiantes de felicidade por encontrarem o pai na cozinha novamente. "Papai, você vai tomar café da manhã com a gente de novo?" perguntou Isabelle, correndo para abraçá-lo. "Vou sim, princesa. E não apenas hoje. Vou tentar fazer isso mais vezes", prometeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Durante o café da manhã, ele observou atentamente cada detalhe da rotina matinal das filhas, percebendo como Cristina conhecia perfeitamente os gostos e necessidades de cada uma. Valentina gostava de torrada levemente dourada com geleia de morango, enquanto Isabelle preferia cereal com leite morno e pedaços de banana. Eram detalhes pequenos, mas que revelavam o cuidado atencioso que Cristina dedicava às meninas diariamente. "Meninas", disse Tiago quando elas terminaram de comer, "hoje à noite o papai vai sair para jantar. A dona Matilde vai vir ficar com vocês por algumas horas. Vocês se lembram dela?" As duas assentiram, lembrando-se da senhora simpática que ocasionalmente fazia trabalhos extras na casa. "Você vai trabalhar de novo, papai?" perguntou Valentina com uma ponta de decepção na voz. "Não, meu amor, não é trabalho, é um jantar social, mas prometo que não vou demorar muito." Ele olhou rapidamente para Cristina, que estava ocupada lavando louça na pia, mas ele percebeu que ela estava ouvindo cada palavra da conversa. "Posso levar vocês para a escola hoje antes de ir para o escritório?" O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade e expectativa para ambos. Tiago teve dificuldade para se concentrar nas reuniões de trabalho, sua mente constantemente vagando para o jantar da noite e para as possibilidades que ele representava. Cristina cumpriu suas tarefas domésticas com a eficiência habitual, mas também estava claramente distraída, queimando levemente o almoço e esquecendo de regar as plantas da sala, pequenos deslizes que revelavam sua agitação interna. À tarde, ela subiu para seu quarto e abriu o pequeno guarda-roupa, confrontando a realidade de que não possuía roupas adequadas para um jantar em restaurante com seu patrão. Suas opções se limitavam a alguns vestidos simples que havia trazido de sua cidade natal e que raramente usava. Às 6 da tarde, Dona Matilde chegou pontualmente, uma senhora de 60 anos, com sorriso caloroso e experiência comprovada com crianças. Tiago a cumprimentou calorosamente e explicou a rotina das meninas, embora soubesse que Cristina já havia fornecido todas as instruções necessárias. "Não se preocupe, senhor Tiago", disse Dona Matilde com confiança. "As meninas e eu nos damos muito bem. Aproveite seu jantar." Cristina subiu para se arrumar, sentindo borboletas no estômago e questionando pela milésima vez se havia tomado a decisão certa ao aceitar o convite. Ela escolheu seu melhor vestido, um modelo azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado anos atrás para uma festa de casamento, e raramente tivera ocasião de usar novamente. Quando Cristina desceu para a sala às 7h30, encontrou Tiago esperando por ela, vestindo uma camisa branca impecável sem gravata e um blazer cinza escuro que realçava seus olhos. Ao vê-la, ele ficou completamente imóvel por vários segundos, os olhos percorrendo-a de cima a baixo, com uma admiração não disfarçada que a fez corar intensamente. "Você está absolutamente linda, Cristina", disse ele com sinceridade, que cortou a respiração dela. "Deslumbrante." Ela tocou nervosamente o tecido do vestido, subitamente insegura. "Obrigada, Tiago. É um vestido antigo. Espero que esteja apropriado." "Está perfeito", assegurou ele, estendendo o braço para ela. "Você está perfeita. Vamos?" O restaurante que Tiago escolheu era discreto, mas elegante, com iluminação suave, música instrumental baixa e um ambiente que favorecia conversas íntimas. Não era ostensivamente caro ou intimidador, mas claramente refinado e bem frequentado.
Tiago puxou a cadeira para Cristina com cavalheirismo natural, um gesto que a fez sentir-se valorizada e respeitada de uma forma que não experimentava há anos. Quando se sentaram e fizeram os pedidos, um silêncio nervoso, mas não desconfortável, pairou sobre a mesa, ambos claramente fora de sua zona de conforto habitual, mas determinados a aproveitar aquela oportunidade de se conhecerem melhor. Então, começou Tiago, decidindo quebrar o gelo. Me conte sobre sua cidade natal. Como era crescer no interior de Minas? Cristina tomou um gole de água para ganhar tempo e coragem. Era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Minha família tinha uma pequena propriedade rural onde criávamos algumas cabeças de gado e plantávamos milho e feijão. Nada grandioso, mas era uma vida honesta e feliz. Meus pais sempre valorizaram muito a educação, mesmo sendo pessoas simples. Eles faziam questão de que eu estudasse, sonhavam que eu pudesse ter oportunidades que eles nunca tiveram. Sua voz carregava nostalgia genuína ao falar da família e da infância. E o que a trouxe para São Paulo? Deve ter sido uma mudança drástica, perguntou Tiago, genuinamente interessado em conhecer a história dela. Cristina hesitou por um momento, claramente decidindo quanto de sua história pessoal estava disposta a compartilhar. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 25 anos. Era filha única, não tinha mais família próxima na cidade. A propriedade teve que ser vendida para pagar dívidas que eu nem sabia que existiam. De repente, me vi sozinha no mundo, sem casa, sem família, sem perspectivas. Sua voz falhou ligeiramente ao relembrar aquele período difícil. Decidi que precisava de um recomeço completo, em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse construir uma nova vida do zero. Tiago sentiu uma onda de compaixão e admiração pela força e coragem que aquela mulher havia demonstrado ao enfrentar sozinha uma tragédia tão devastadora. Deve ter sido incrivelmente difícil chegar em uma cidade grande como São Paulo, sem conhecer ninguém, sem apoio familiar. Foi aterrorizante, admitiu ela com honestidade. Nos primeiros meses, eu chorava todos os dias. Trabalhei em algumas casas onde era tratada mais como um móvel do que como uma pessoa. Tive patrões que gritavam comigo por qualquer motivo, que me faziam trabalhar em condições inadequadas, que atrasavam meu salário sem explicação. Eu estava começando a perder a esperança quando a agência de empregos me indicou para trabalhar aqui. E como tem sido trabalhar aqui? Seja honesta comigo, Cristina. Se há alguma coisa que eu possa melhorar, alguma forma de tornar sua vida mais fácil ou mais confortável, eu quero saber, disse Tiago, inclinando-se ligeiramente para frente, demonstrando interesse genuíno em seu bem-estar. Cristina sorriu, o primeiro sorriso completamente natural da noite. Trabalhar na sua casa tem sido uma bênção, Tiago. Você sempre me tratou com respeito, nunca gritou comigo, sempre foi justo com meu salário e minhas folgas. E as meninas... Seus olhos se iluminaram ao falar das crianças. Elas me salvaram de uma forma que você nem imagina. Cuidar delas, ver seus sorrisos todos os dias, sentir que sou importante para alguém... Isso me deu um propósito que eu pensava ter perdido para sempre. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Tiago falou sobre sua infância privilegiada, mas nem sempre feliz, sobre a pressão de assumir os negócios da família, sobre como conheceu Alice na universidade e se apaixonou perdidamente por ela. Cristina compartilhou histórias de sua vida no campo, dos valores simples, mas sólidos que seus pais lhe ensinaram, de seus sonhos de juventude, de se tornar professora e trabalhar com crianças. Eles descobriram afinidades inesperadas. Ambos adoravam ler, preferiam filmes antigos aos modernos, valorizavam honestidade acima de tudo e tinham uma visão similar sobre educação e criação de filhos. Posso fazer uma pergunta pessoal?
disse Tiago quando estavam terminando o prato principal. Você já foi casada? Teve namorados sérios? Cristina corou ligeiramente, mexendo nervosamente com o guardanapo. Tive alguns relacionamentos quando era mais jovem na minha cidade natal. Nada muito sério. Havia um rapaz, filho de um fazendeiro vizinho, que meus pais achavam que seria um bom marido para mim. Ele era gentil e trabalhador, mas... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu nunca senti por ele o que achava que deveria sentir por alguém com quem fosse passar a vida inteira. Depois que vim para São Paulo, concentrei-me tanto em sobreviver e construir uma nova vida que relacionamentos ficaram em segundo plano. E agora? Perguntou ele suavemente. Você pensa em ter uma família própria, filhos? A pergunta tocou em um ponto sensível e Cristina baixou os olhos para o prato. Eu costumava sonhar com isso quando era mais jovem. Imaginava-me casada com um homem que me amasse de verdade, tendo 2 ou 3 filhos, vivendo em uma casa cheia de risadas e amor. Mas conforme os anos passaram e a vida se mostrou mais complicada do que eu esperava, comecei a aceitar que talvez esse sonho não fosse para mim. Talvez meu destino fosse cuidar dos filhos de outras pessoas, ser uma espécie de mãe emprestada. Havia uma melancolia profunda em sua voz que partiu o coração de Tiago. Você é ainda muito jovem para desistir de sonhos tão importantes, disse ele com convicção. Uma mulher como você, com tanto amor para dar, com tanta capacidade de cuidar e nutrir, merece ter sua própria família, seus próprios filhos. Cristina o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez durante o jantar. E você, Tiago? Pensa em se casar novamente, em dar irmãos para Valentina e Isabelle? A pergunta o pegou desprevenido, forçando-o a confrontar sentimentos e possibilidades que havia evitado considerar desde a morte de Alice. Honestamente, até recentemente eu achava que nunca conseguiria amar outra pessoa. Alice foi o amor da minha vida, e quando ela morreu, achei que minha capacidade de amar havia morrido junto com ela. E agora? Ela ecoou sua própria pergunta de momentos antes. Tiago hesitou, percebendo que sua resposta poderia mudar completamente a dinâmica entre eles. Agora estou começando a perceber que talvez o coração humano tenha mais capacidade de amor do que eu imaginava. Que é possível honrar a memória de quem perdemos e ainda assim abrir espaço para novos sentimentos, novas possibilidades. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente os dedos dela. Cristina, eu preciso ser honesto com você sobre algo. Este jantar não é apenas sobre conhecê-la melhor como pessoa. Nos últimos dias, desde ontem na verdade, comecei a perceber que sinto algo por você que vai além de gratidão ou apreço profissional. O coração de Cristina disparou com a confissão inesperada. Tiago, Por favor, me deixe terminar, pediu ele suavemente. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que existe uma diferença de classe entre nós, que você trabalha para mim, que as pessoas podem julgar e criticar. Mas eu também sei que quando estou perto de você, sinto uma paz que não sentia há anos. Quando vejo você com minhas filhas, vejo não apenas uma funcionária cumprindo suas obrigações, mas uma mulher que genuinamente as ama e se importa com elas. E ontem à noite, quando conversamos no corredor, senti uma conexão com você que não sinto com mais ninguém há muito tempo. Cristina retirou gentilmente a mão da dele, precisando de espaço para processar o que estava ouvindo. Tiago, você precisa entender que minha posição aqui é muito vulnerável. Eu não tenho família, não tenho outros recursos. Este trabalho não é apenas meu sustento, é minha casa, minha estabilidade, minha razão de estar em São Paulo. Se eu me envolver emocionalmente com você e as coisas não derem certo, eu perderei tudo. Perderei meu emprego, perderei as meninas que amo como se fossem minhas filhas, perderei o único lar que tenho. Sua voz estava carregada de medo genuíno e vulnerabilidade. Eu entendo suas preocupações.
E elas são completamente válidas, disse Tiago com seriedade. Mas eu posso prometer a você, aqui e agora, que independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente, você sempre terá um lugar seguro na vida das minhas filhas. Elas precisam de você, Cristina. Elas te amam de uma forma que vai muito além de qualquer relação profissional. Eu jamais tiraria isso delas. Ou de você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas eu também não posso fingir que não sinto o que sinto. Não posso ignorar o fato de que você trouxe luz de volta à minha vida, que fez minha casa voltar a ser um lar, que me lembrou de como é bom sorrir de verdade. O jantar prosseguiu em um clima de tensão emocional palpável, ambos processando as confissões que haviam sido feitas e as implicações do que estava se desenvolvendo entre eles. Quando finalmente voltaram para casa, o carro parou na entrada da propriedade, mas nenhum dos dois fez menção de sair imediatamente. A lua cheia iluminava o jardim cuidadosamente mantido, criando sombras românticas que pareciam conspirar a favor do momento. Obrigada pela noite, Tiago, disse Cristina suavemente. Foi esclarecedora. Esclarecedora como? Perguntou ele, virando-se no banco de couro para encará-la melhor. Esclarecedora no sentido de que confirmou algo que eu vinha tentando negar para mim mesma há algum tempo. Admitiu ela com coragem que a surpreendeu. Que eu também sinto algo por você que vai além do profissional. Que quando você sorri para mim, meu coração acelera. Que quando você demonstra carinho pelas meninas, eu sinto uma ternura por você que me assusta. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas isso me apavora, Tiago. Porque se eu me permitir sentir essas coisas completamente, se eu me abrir para essa possibilidade, estarei arriscando tudo o que construí aqui. Tiago se inclinou ligeiramente em direção a ela, diminuindo a distância entre eles no espaço confinado do carro. E se eu disser que estou disposto a arriscar tudo também, minha reputação, o julgamento da sociedade, a aprovação da minha família? E se eu disser que você vale todos esses riscos? A intensidade em sua voz fez Cristina sentir vertigens. Você não pode dizer isso levianamente, Tiago. Você tem muito mais a perder do que eu. Sua posição social, seus negócios, a opinião das pessoas que importam para sua carreira. As únicas pessoas que realmente importam para mim são você e minhas filhas, interrompeu ele com convicção absoluta. Todo o resto é secundário. Lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se quisesse, Tiago levou a mão ao rosto de Cristina, acariciando sua bochecha com uma ternura infinita. Posso beijá-la? Sussurrou ele, sua respiração misturando-se com a dela no espaço pequeno entre eles. Em resposta, Cristina fechou os olhos e se inclinou ligeiramente em direção a ele, um convite silencioso, mas inequívoco. O beijo foi suave e hesitante no início, ambos testando os limites daquele novo território emocional, mas logo se aprofundou, carregado de meses de tensão reprimida e sentimentos não expressos. Foi um beijo que tinha gosto de promessa e esperança, de possibilidades infinitas e medos compartilhados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, os corações acelerados, os rostos corados pela intensidade do momento. Meu Deus! Sussurrou Cristina, tocando os próprios lábios com dedos trêmulos. Isso realmente está acontecendo? Tiago sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, tirando anos de tristeza e cansaço. Está acontecendo, e eu não poderia estar mais feliz por isso. Eles permaneceram no carro por mais alguns minutos, apenas se olhando, absorvendo a magnitude do que havia mudado entre eles em uma única noite. Finalmente, Cristina quebrou o silêncio. Nós precisamos ir devagar, Tiago, muito devagar, pelas meninas, por nós mesmos, por tudo o que está em jogo. Concordo completamente, disse ele, pegando a mão dela e beijando gentilmente seus dedos.
Vamos no seu ritmo, Cristina. Sem pressão, sem pressa. Apenas deixe isso crescer naturalmente entre nós. Quando finalmente entraram na casa, Dona Matilde os informou que as meninas haviam se comportado perfeitamente e já estavam dormindo há 1 hora. Tiago a agradeceu calorosamente e a acompanhou até a porta, enquanto Cristina subiu discretamente para seus aposentos. No corredor do 2º andar, eles se encontraram novamente, a tensão sexual e emocional palpável entre eles. "Boa noite, Cristina", disse Tiago, aproximando-se para um último beijo suave na testa dela. "Durma bem." "Boa noite, Tiago", respondeu ela, sua voz mal passando de um sussurro. "Sonhe comigo." Nos dias que se seguiram, a dinâmica na casa mudou sutilmente, mas perceptivelmente. Durante o dia, na presença das meninas ou de outros funcionários eventuais, Tiago e Cristina mantinham o decoro profissional habitual, mas trocavam olhares carregados de significado, sorrisos secretos e toques aparentemente acidentais que enviavam ondas de eletricidade entre eles. Tiago começou a chegar em casa mais cedo, participar mais ativamente da rotina das meninas, jantar com a família em vez de se trancar no escritório. As mudanças não passaram despercebidas pelas crianças, que floresceram com a atenção renovada do pai. "Papai está mais feliz", comentou Valentina uma tarde, enquanto Cristina a ajudava com a lição de matemática. "Ele sorri mais, brinca mais com a gente. Até a tia Cris está diferente. Vocês dois estão mais brilhantes." A observação perspicaz da menina de 8 anos fez Cristina corar profundamente. "As pessoas ficam mais felizes quando se sentem amadas e cuidadas", respondeu ela diplomaticamente. "Seu pai está percebendo o quanto vocês são importantes para ele." "E você também é importante para ele", acrescentou Isabelle com a simplicidade brutal das crianças. "A gente vê como ele olha para você quando pensa que a gente não está vendo." À noite, depois que as meninas dormiam, Tiago e Cristina encontravam momentos para conversar na sala ou na biblioteca, trocando histórias de vida, sonhos e medos, construindo lentamente uma intimidade emocional que ia muito além da atração física. Eles se beijavam às vezes, encontros roubados no corredor ou abraços prolongados na cozinha quando tinham certeza de que estavam sozinhos, mas sempre com cuidado, sempre respeitando os limites que haviam estabelecido. A tensão sexual entre eles era palpável, mas ambos entendiam que pressa poderia destruir algo precioso que estava crescendo entre eles. 1 semana após o jantar, Tiago tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando percebeu que passava mais tempo pensando em Cristina do que trabalhando. Pegou o telefone e discou o número de sua mãe, Helena, uma mulher de 60 anos que sempre havia sido uma força dominante em sua vida. "Mãe", disse ele quando ela atendeu, "preciso conversar com você sobre algo importante. Posso ir aí hoje à noite?" "Claro, meu filho. Aconteceu alguma coisa com as meninas?" "Não, elas estão bem. É sobre mim, sobre uma decisão que preciso tomar." "Estarei esperando", disse Helena, a curiosidade evidente em sua voz. Naquela noite, na elegante sala de estar da casa de sua mãe, Tiago respirou fundo e fez a confissão que sabia que mudaria para sempre a relação entre eles. "Mãe, eu estou me apaixonando por alguém que trabalha na minha casa." Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. "Por favor, me diga que não está falando da empregada", disse ela finalmente, sua voz gelada. "Cristina não é apenas uma empregada, mãe. Ela é uma mulher extraordinária, que cuida das minhas filhas como se fossem suas próprias, que trouxe vida de volta à minha casa, que me fez lembrar de como é possível ser feliz novamente." "Tiago, você perdeu completamente o juízo?" explodiu Helena, levantando-se da poltrona.
Você é um empresário respeitado, viúvo de Alice, uma mulher de família tradicional. Vai se envolver com a empregada doméstica? O que a sociedade vai dizer? Você vai virar motivo de piada em todos os clubes da cidade. Eu não me importo com a sociedade, mãe, retrucou Tiago com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Eu me importo com a minha felicidade e com o bem-estar das minhas filhas. Alice morreu, mãe. Ela não vai voltar. Eu passei 2 anos no inferno, me enterrando no trabalho para evitar sentir dor, negligenciando minhas próprias filhas. Cristina me trouxe de volta à vida. Ela me lembrou de como é importante estar presente, como é bom sorrir de verdade, como é possível amar novamente. Helena o encarou com uma mistura de choque e desaprovação. Amor? Você acha que isso é amor? Ela é uma oportunista, Tiago. Uma caça-dotes que viu um viúvo rico e vulnerável e decidiu se aproveitar da situação. Abra os olhos. Cale a boca, mãe, disse Tiago com uma frieza que fez Helena recuar fisicamente. Você não sabe do que está falando. Cristina é a mulher mais íntegra e honesta que eu conheço. Ela poderia ter se aproveitado da minha vulnerabilidade 1000 vezes nos últimos meses, mas nunca o fez. Ela nunca pediu nada além do salário justo pelo trabalho excepcional que faz. Se você não consegue ver a qualidade do caráter dela, o problema é seu, não dela. Helena ficou em silêncio por um momento, claramente lutando para manter a compostura. Se você insistir nessa loucura, não conte com meu apoio ou aprovação. E não espere que eu receba essa mulher em minha casa ou a trate como parte da família. Então você está escolhendo o preconceito em vez do amor do seu próprio filho, disse Tiago, levantando-se para ir embora. Isso é muito triste, mãe. Eu esperava que você quisesse me ver feliz, independentemente de quem me fizesse feliz. Eu quero que você seja feliz, mas não às custas da sua reputação e dignidade, retrucou Helena. Encontre uma mulher apropriada, da nossa classe social, que possa ser uma mãe adequada para Valentina e Isabelle. Cristina já é mais mãe para elas do que muitas mulheres de classe social apropriada poderiam ser, disse Tiago, dirigindo-se para a porta. Se você mudar de opinião e quiser conhecê-la realmente, antes de julgá-la, me liga. Caso contrário, acho melhor mantermos distância até você conseguir respeitar minhas escolhas. Quando Tiago chegou em casa naquela noite, encontrou Cristina na cozinha, preparando o lanche da escola das meninas para o dia seguinte. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado pela expressão tensa em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ela, aproximando-se com preocupação evidente. Conversei com minha mãe hoje. Contei a ela sobre nós, sobre o que estou sentindo por você. Cristina sentiu o estômago se apertar. E como ela reagiu? Exatamente como eu esperava que reagisse, com preconceito, com desaprovação, com todos os argumentos classistas que eu imaginava que ela usaria. Tiago puxou Cristina para seus braços, abraçando-a com força. Mas quero que você saiba que isso não muda nada para mim. Se ela não consegue ver o quanto você é especial, o problema é dela. Tiago, disse Cristina, afastando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Talvez sua mãe tenha razão. Talvez eu realmente seja inadequada para você, para sua vida, para suas filhas. Talvez eu esteja sendo egoísta ao permitir que isso continue. Não, disse ele com firmeza absoluta, segurando o rosto dela entre as mãos. Não deixe as palavras dela te diminuírem. Você não é inadequada para nada nem ninguém. Você é a mulher mais adequada que eu poderia imaginar para mim e para minhas filhas. E vou provar isso para você, para minha mãe, para qualquer pessoa que ouse questionar seu valor. Ele a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Um beijo que selou uma promessa silenciosa de que ele lutaria por eles, não importasse o que acontecesse. Cristina, disse ele quando finalmente se separaram, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante.
e quero que você seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, preparando-se mentalmente para qualquer coisa. Você consegue imaginar um futuro conosco? Não apenas como funcionária ou cuidadora, mas como parte desta família de verdade? Como minha esposa, como mãe das meninas? A pergunta a pegou completamente desprevenida, fazendo seu coração disparar e suas pernas tremerem. Tiago, eu sei que é cedo demais para falar de casamento, interrompeu ele rapidamente, mas preciso saber se existe essa possibilidade no seu coração, se é algo que você poderia querer eventualmente. Cristina o olhou profundamente nos olhos, vendo ali uma vulnerabilidade e uma esperança que a tocaram no mais íntimo de seu ser. Sim, sussurrou ela, sua voz mal audível. Sim, eu consigo imaginar isso. Na verdade, já imaginei várias vezes, mesmo sabendo que poderia ser apenas um sonho impossível. Não é impossível, disse ele com convicção. Pode ser complicado, pode exigir coragem de ambos, pode significar enfrentar críticas e preconceitos, mas não é impossível. Se nós dois queremos isso, se estamos dispostos a lutar por isso, podemos fazer acontecer. Ele pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. Cristina, eu te amo. Eu sei que é cedo para dizer isso, mas é verdade. Eu te amo não apenas pelo que você faz por mim e pelas meninas, mas por quem você é. Por sua bondade, sua força, sua integridade, sua capacidade de amar incondicionalmente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cristina, lágrimas de felicidade e alívio e medo misturados. Eu também te amo, Tiago, confessou ela, finalmente permitindo que seus sentimentos fossem expressos completamente. Eu te amo há meses, mas nunca pensei que pudesse ser correspondida. Nunca imaginei que alguém como você poderia se apaixonar por alguém como eu. Alguém como você é exatamente o que eu precisava na minha vida, disse ele, secando suas lágrimas com os polegares. Alguém genuíno, carinhoso, que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Alguém que ama minhas filhas, não por obrigação, mas por escolha genuína. Eles ficaram abraçados na cozinha por um longo tempo, absorvendo a magnitude do que havia sido confessado e prometido entre eles. Eventualmente, Cristina se afastou ligeiramente. E agora? O que fazemos com tudo isso? Como lidamos com sua mãe, com a sociedade, com todas as complicações que vão surgir? Agora, disse Tiago com um sorriso determinado. Agora nós vivemos nossa vida da forma que achamos certa. Vamos devagar, construindo nossa relação de forma sólida, mostrando para todo mundo que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social. E quanto à minha mãe, ele fez uma pausa pensativo. Ela vai acabar aceitando quando perceber que você faz parte da nossa família agora, quer ela goste ou não. Tiago, disse Cristina, tocando suavemente o rosto dele. Promete uma coisa para mim? Qualquer coisa. Promete que se em algum momento você perceber que isso está prejudicando sua relação com as meninas, sua carreira, sua felicidade, você vai ser honesto comigo? Promete que não vai sacrificar tudo por mim, se não valer a pena? Tiago segurou o rosto dela firmemente, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Cristina, você é o que vale a pena. Você e as meninas são tudo o que realmente importa na minha vida. Todo o resto pode ir para o inferno se for necessário. A intensidade de sua declaração fez o coração dela se apertar de emoção. Eu te amo tanto que às vezes dói, sussurrou ela contra os lábios dele. Eu nunca soube que era possível amar alguém assim. Eu também não, admitiu ele, beijando-a suavemente. Alice me ensinou a amar pela primeira vez. Você está me ensinando a amar de novo, de uma forma diferente, mas igualmente profunda. E eu prometo a você, Cristina, que vou honrar tanto o amor que tive quanto o amor que tenho agora.
Eles se beijaram novamente. Um beijo que selou não apenas seu amor mútuo, mas também seu compromisso de enfrentar juntos qualquer obstáculo que o futuro pudesse trazer. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. Não seria um caminho fácil, mas seria um caminho que percorreriam juntos, unidos pelo amor e pela determinação de construir uma família baseada na verdade, no respeito mútuo e na felicidade genuína. Então, disse Cristina com um sorriso travesso que Tiago nunca havia visto antes, o que você me diz de começarmos a planejar nosso futuro juntos? Eu digo, respondeu ele, puxando-a para mais um abraço, que não posso esperar para ver que tipo de aventura nos espera. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza nova sobre as decisões tomadas na noite anterior. Tiago acordou antes do alarme, o corpo vibrando com uma energia que não sentia há anos. Desceu para a cozinha às 6h30 e encontrou Cristina já preparando o café, seus movimentos eficientes como sempre, mas havia uma suavidade nova em sua postura. Quando ela o viu entrar, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dele disparar. Bom dia, disse ele, aproximando-se e envolvendo-a pela cintura por trás, algo que nunca teria feito antes. Cristina se permitiu relaxar contra ele por um momento. Bom dia, respondeu ela, virando-se em seus braços. Dormiu bem? Dormi pensando em você, em nós, em como vamos fazer isso funcionar, admitiu ele, beijando suavemente sua testa. O som de passinhos pequenos na escada os fez se separar rapidamente, ambos conscientes de que precisavam ter cuidado até estarem prontos para explicar a mudança na dinâmica da casa. Valentina apareceu primeiro, esfregando os olhos sonolentos, seguida por Isabelle carregando seu ursinho de pelúcia. Papai! Exclamou Isabelle com surpresa. Você está aqui de novo! Durante o café da manhã, Tiago observou atentamente a interação entre Cristina e as meninas, vendo com novos olhos o quanto elas realmente a amavam. Valentina contava animadamente sobre um projeto de ciências e Cristina ouvia com atenção genuína. Isabelle derramou suco na mesa por acidente e Cristina limpou a bagunça com paciência, sem uma palavra de repreensão. Meninas, disse Tiago quando terminaram de comer, o papai quer conversar com vocês sobre uma coisa importante. As duas olharam para ele com atenção total. Vocês gostam da tia Cris, não é? A gente ama a tia Cris, respondeu Valentina imediatamente. Ela é a melhor pessoa do mundo inteiro. E se o papai dissesse que quer que a tia Cris seja parte da nossa família de uma forma ainda mais especial? Não apenas como alguém que trabalha aqui, mas como alguém que mora aqui porque nos ama? As meninas trocaram olhares, processando a informação com seriedade. Tipo uma mãe? Perguntou Valentina cuidadosamente. Tiago sentiu o coração apertar. Não substituindo a mamãe de vocês, porque ninguém nunca vai substituir ela. Mas sim, alguém que cuida de vocês, que as ama, que está presente todos os dias. A gente já pensa na tia Cris como uma mãe, disse Isabelle com simplicidade. Ela faz tudo o que mães fazem. Cuida da gente quando estamos doentes, ajuda com lição de casa, faz comida gostosa. E você gosta da tia Cris, papai? Perguntou Valentina, estudando o rosto do pai. Como gostava da mamãe? Tiago escolheu suas palavras com cuidado. Eu amei muito a mamãe de vocês e sempre vou amar a memória dela. Mas sim, eu gosto muito da tia Cris. Ela me fez lembrar de como é bom sorrir de verdade, de como é importante estar presente com vocês. Valentina pensou por um longo momento. A mamãe sempre dizia que o mais importante era que a gente se amasse e cuidasse um do outro. Se a tia Cris faz você feliz e cuida bem da gente, acho que a mamãe ia gostar dela também. Isabelle desceu da cadeira e correu para abraçar Cristina. Eu quero que você fique com a gente para sempre, tia Cris. Não vai embora nunca, promete? Cristina abraçou a criança com força, as lágrimas escorrendo livremente.
Eu prometo, meu amor. Eu não vou a lugar nenhum. Tiago observava a cena com o coração transbordando, percebendo que suas filhas haviam dado a bênção para o relacionamento. Depois de levar as meninas para a escola, voltou para casa e encontrou Cristina na sala, olhando pensativa pela janela. "No que está pensando?" perguntou ele, envolvendo-a por trás. "Estou pensando em como a vida pode mudar tão rapidamente", respondeu ela. "Há 2 semanas eu era apenas a empregada. Hoje estou aqui nos seus braços." "E isso te assusta?" "Muito", admitiu ela. "Assusta porque é tudo que sempre quis, mas também porque sei que não será fácil. Sua mãe me odeia sem me conhecer. A sociedade vai nos julgar." Tiago a virou para que pudesse olhá-la nos olhos. "Então vamos provar que eles estão errados. Cristina, eu quero que você pare de trabalhar como empregada aqui." Ela o olhou com surpresa e medo. "O quê? Por quê? Se vamos construir um relacionamento real, você não pode continuar sendo minha empregada. Eu quero contratar outras pessoas para a limpeza. Quero que você seja a tutora educacional das meninas, supervisione os estudos delas. Eu pagaria um salário generoso por isso." Cristina considerou a proposta cuidadosamente. "E quanto aos outros empregados, como vou me relacionar com eles? Você será a senhora da casa, a companheira do dono, a mãe das crianças." A ideia de ser senhora da casa era simultaneamente emocionante e aterrorizante. "Eu não sei se consigo fazer isso, Tiago. Não sei se consigo me ver dando ordens para outras pessoas." Tiago segurou o rosto dela com ternura. "Você é a mulher mais forte que conheço. Você criou 2 meninas praticamente sozinha, manteve uma casa enorme funcionando perfeitamente. Você pode fazer qualquer coisa." Cristina respirou fundo. "Está bem, eu aceito. Mas gradualmente, não quero acordar amanhã e ser outra pessoa." "Claro, vamos fazer do seu jeito." Selaram o acordo com um beijo profundo que prometia não apenas amor, mas parceria e respeito mútuo. Nas semanas seguintes, mudanças sutis, mas significativas começaram a acontecer. Tiago contratou uma empresa de limpeza e uma cozinheira de meio período. Cristina gradualmente parou de usar uniforme, substituindo-o por roupas casuais elegantes. As meninas se adaptaram às mudanças com naturalidade, aceitando que a tia Cris agora jantava com elas todas as noites, sentava na sala assistindo filmes, tinha voz nas decisões sobre atividades. Para elas, Cristina sempre havia sido família. Então, a formalização era apenas natural. Mas nem tudo foi tranquilo. Helena manteve sua desaprovação. Alguns amigos de Tiago se afastaram, houve comentários maldosos em círculos sociais. O primeiro teste real chegou quando Helena apareceu sem avisar numa manhã que Tiago havia saído cedo. O interfone tocou como um alarme e Cristina sentiu as mãos gelarem, mas respirou fundo e caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou a matriarca parada com postura rígida, segurando uma bolsa como escudo. "Bom dia, dona Helena", disse Cristina, mantendo a voz firme. A mulher a examinou de cima a baixo, notando a ausência do uniforme. "Onde está meu filho?", perguntou, ignorando o cumprimento e entrando sem ser convidada. "Tiago foi ao escritório, mas volta para o almoço. A senhora gostaria de ver as netas na cozinha?" Helena observou a mesa farta, as meninas limpas e o ambiente acolhedor. "Estão comendo muito açúcar", criticou apontando para o bolo. Antes que Cristina pudesse responder, Valentina ergueu o queixo com determinação. "A tia Cris faz comida saudável também, vovó. O bolo foi porque ontem foi aniversário do papai e a gente festejou." Helena congelou. "Aniversário? Tiago não me disse que faria uma festa." "Não foi uma festa grande", explicou Isabelle. "Foi só a gente, a nossa família." A palavra família, excluindo a avó e incluindo a ex-empregada, atingiu Helena com força.
Você acha que pode brincar de casinha com meu filho? Acha que vestir roupas comuns faz de você uma de nós? Cristina sustentou o olhar. Eu não estou brincando de nada. Eu amo essas meninas e amo seu filho, e eles me amam. Isso é a única coisa que nos define. Amor não paga contas, não mantém status, zombou Helena. Você vai destruir a reputação do Tiago. A memória da Alice é honrada todos os dias nesta casa, retrucou Cristina. Nós falamos dela, vemos fotos, as meninas sabem quem foi a mãe delas. Eu não estou tentando substituí-la, estou tentando garantir que tenham um futuro feliz. A tensão era palpável quando Tiago entrou, parando ao ver a mãe. Eu sabia que você viria, disse ele caminhando para ficar ao lado de Cristina e segurando sua mão. Veio destilar seu veneno pessoalmente? Vim tentar colocar juízo na sua cabeça. Vim salvá-lo do maior erro da sua vida. Tiago balançou a cabeça cansado. O único erro seria continuar vivendo infeliz, distante, sozinho. Olhe para estas meninas, mãe. Ele apontou para Valentina e Isabelle. Elas voltaram a sorrir. Elas voltaram a ter brilho nos olhos. E isso é graças a esta mulher que você insiste em desprezar. Cristina não é meu erro, ela é meu acerto. E se você não consegue aceitar isso, se não consegue respeitá-la dentro da minha casa, então suas visitas terão que cessar. A ameaça pairou no ar, pesada. Helena olhou do filho para as netas, percebendo que havia perdido a batalha. Você vai se arrepender, disse com voz trêmula. Quando a paixão acabar, você vai ver que classes diferentes não se misturam. Ela saiu sem se despedir. Os meses seguintes provaram que Helena estava errada. A sociedade não ridicularizou Tiago. A história do viúvo que reencontrou a felicidade foi recebida com romantismo. Quando apareceram juntos em um evento beneficente, a dignidade e beleza natural de Cristina calaram os críticos. A rotina da casa se transformou completamente. Cristina assumiu oficialmente a gestão do lar, mas fazia questão de continuar cozinhando nos fins de semana. As meninas floresceram, Valentina melhorou as notas e começou o piano. Isabelle perdeu o medo do escuro. Tiago tornou-se um homem renovado, chegando cedo do trabalho, viajando menos, rindo mais. Um ano após aquele primeiro beijo, Tiago organizou um jantar especial no jardim. As árvores estavam decoradas com luzes, uma mesa elegante posta sob o pergolado. "O que estamos comemorando?" perguntou Cristina. "Estamos comemorando a coragem", respondeu Tiago, tirando uma caixinha do bolso. "A sua coragem de me amar quando eu não merecia, a minha de enfrentar o mundo por você." Ele se ajoelhou na grama e Cristina levou as mãos à boca. "Cristina, você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente a mãe que minhas filhas escolheram?" As meninas saíram correndo dos arbustos gritando: "Aceita! Aceita logo, tia Cris!" Cristina riu entre as lágrimas. "Sim", disse com voz embargada. "Sim, 1000 vezes sim." O casamento aconteceu 3 meses depois no mesmo jardim. Para surpresa de todos, um carro preto estacionou pouco antes da cerimônia. Helena desceu, apoiada numa bengala, parecendo mais frágil. Tiago caminhou até ela. "Mãe, aconteceu alguma coisa?" "Eu não queria perder isso", disse ela com voz rouca. "Passei o último ano sozinha naquela casa enorme. Percebi que a solidão é um preço muito alto pelo orgulho." Ela se aproximou de Cristina. "Eu não sei se algum dia vou entender suas escolhas, mas vejo que meu filho é feliz, vejo que minhas netas são felizes. E se você é a responsável por isso, então lhe devo respeito." Cristina, com coração generoso, aceitou. "A senhora é bem-vinda. Esta é a casa do seu filho. Sempre haverá lugar aqui." A cerimônia foi emocionante, marcada por risadas espontâneas e votos do coração. Quando foram declarados marido e mulher, Valentina e Isabelle correram para abraçar o casal, criando um abraço coletivo que simbolizava a união daquela nova família.
Mais tarde, na varanda, observando as estrelas, Tiago perguntou: "Você está feliz?" "Mais do que imaginava ser possível", respondeu ela. "A rotina é onde o amor verdadeiro vive, Cristina", disse ele. "É no café da manhã de terça-feira, na lição difícil, na febre de madrugada. E eu quero viver tudo isso com você." Cristina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo paz absoluta. Pensou na garota assustada que chegara a São Paulo, na empregada invisível que observava a dor alheia. Todas aquelas versões haviam conduzido a este momento. "Sabe de uma coisa?", disse Tiago. "Eu acho que Alice ficaria feliz se pudesse nos ver hoje." Cristina olhou para o céu estrelado. "Eu acho que ela sabe. E acho que nos deu a bênção desde o começo, quando permitiu que nossos caminhos se cruzassem naquela cozinha." Tiago a puxou para mais perto. "Eu te amo, senhora Cristina." "Eu te amo, senhor Tiago." Riram da formalidade antiga, que agora era apenas uma piada interna, lembrança de onde vieram e quão longe chegaram. Anos se passaram, e a casa que conhecera apenas tristeza se encheu de risadas e amor. As meninas cresceram seguras e felizes. Helena se tornou uma avó presente e carinhosa. E Tiago e Cristina construíram uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Em uma tarde de domingo, observando as filhas brincarem no jardim, Cristina refletiu sobre como a vida havia se transformado. "Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho", confessou. Tiago apertou sua mão. "Se for um sonho, é um que estamos compartilhando e eu nunca quero acordar." Quando Gabriel, o filho que tiveram 2 anos depois do casamento, fez 3 anos, a família estava reunida para o aniversário. As meninas, agora adolescentes, ajudavam o irmãozinho a soprar as velas. Helena, completamente transformada, segurava o neto com ternura. Cristina observava a cena, o coração transbordando de gratidão. "Mãe", chamou Valentina, agora com 15 anos, "conta pra gente de novo como você e o papai se conheceram." Cristina sorriu, puxando Tiago para perto. "É uma história sobre amor, que surge nos lugares mais inesperados", começou ela. "Sobre coragem de arriscar tudo pela felicidade e sobre como as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com nossos corações. E vocês sabem qual é a melhor parte dessa história?" "Qual?", perguntaram as crianças em coro. Cristina olhou para Tiago, depois para cada rosto amado ao redor da mesa e disse com toda a certeza do mundo: "A melhor parte é que ela nunca vai ter fim, porque o amor verdadeiro escreve sua própria continuação, todos os dias, para sempre." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.